E se você tivesse que escolher entre sua dignidade e a vida da pessoa que mais ama? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja onde for que você esteja me ouvindo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Samuel Costa, tenho 58 anos e fui fazendeiro aqui no sertão bruto do Oeste. E a história que eu vou te contar hoje é sobre o tipo de coragem que a gente não sabe que tem até ser testado pelo fogo. É sobre um homem que pensava que seus dias de herói tinham acabado, até que a vida deu a ele uma última chance de redenção. Antes de começar, comente aqui embaixo de onde você está acompanhando essa história e se inscreve no canal porque toda semana eu trago histórias do Velho Oeste capazes de te emocionar até o último segundo. A sala dos fundos do salão de Burke cheirava uísque, suor e medo. Aquele tipo de medo que gruda na pele e não sai. Os pulsos de May estavam amarrados com corda grossa, e as fibras cortavam fundo em sua pele, enquanto Lily se agachava ao lado dela, menor, mais jovem, tremendo tão violentamente que mal conseguia respirar. Burke se erguia sobre elas com um sorriso cruel torcendo seu rosto, e Sykes se encostava no canto, brincando com uma faca, seu sorriso largo e ansioso, como quem espera o momento de fazer o pior. 2 homens, 2 sombras e nenhuma saída possível. Você não pode me pagar em moedas, Burke rosnou com aquela voz grossa de quem já bebeu uísque demais. Então você me paga com carne. O coração de May batia contra as costelas como um tambor de guerra. Sua boca estava seca, seus lábios rachados pelo tapa que ele já havia dado, e ela viu os olhos aterrorizados de Lily, largos e úmidos, implorando sem palavras. Sua irmã tinha apenas 21 anos, jovem demais para suportar esse pesadelo, jovem demais para entender que o mundo podia ser tão cruel assim. Burke puxou May pelo braço com força, seu hálito quente e fedorento contra a bochecha dela, e disse com toda a crueldade que um homem pode ter: "Você ou ela? Sua escolha." Sua mão traçou a linha da corda no braço de Lily e o gemido que saiu da garota quebrou algo dentro de May. Quebrou sua última resistência. May fechou os olhos, sentindo o peso da vergonha esmagar seu peito como uma pedra gigante, e forçou sua voz para fora, tremendo, quebrada. "Eu tiro, por favor, deixe ela ir." Suas palavras caíram pesadas na sala como chumbo derretido. Ela não estava nua, ainda não, mas se sentia quebrada por dentro, despedaçada, porque havia desistido de seu orgulho, de seu corpo, de tudo, para proteger a única família que lhe restava. Lily gritou, se esforçando contra a corda. Não, não faça isso! Por favor, alguém nos ajude!" Sua voz rachou e ecoou pelas paredes finas de madeira do salão, atravessando a fumaça e a música do piano que ainda tocava lá na frente. E foi ali, naquele momento de desespero absoluto, que Jack Colton ouviu o grito. Ele havia vindo ao salão por nada mais que tabaco e uma bebida tranquila. Era um homem que se mantinha afastado, grisalho nas têmporas, ombros curvados por anos de trabalho duro no rancho. Mas o som que alcançou seus ouvidos agora não era apenas um grito qualquer, era o eco de um passado que ele havia enterrado bem fundo, porque sua filha uma vez gritou exatamente assim, antes da bala. Antes do túmulo, antes de Jack se tornar este homem vazio que só queria esquecer. Jack colocou seu copo sobre a mesa devagar, se levantou com as botas batendo contra o chão de madeira e o pianista parou de tocar sentindo que algo estava prestes a acontecer. Os poucos bêbados no bar olharam para cima inquietos porque todo mundo conhecia Jack Colton e quando ele se levantava daquele jeito era porque a tempestade estava vindo. Quando Jack empurrou a porta para os fundos, a visão o congelou onde estava como se alguém tivesse enfiado uma faca no peito. May estava ali com sua camisa rasgada no ombro, seus olhos cheios de desespero e vergonha, e Lily amarrada e soluçando, implorando por misericórdia, que não viria. Burke se erguia sobre elas com a mão no braço de May e Sykes sorria naquele canto com a faca capturando a luz do lampião. O ar preso na garganta de Jack. A sala inclinou como se o chão estivesse desabando, e por um batimento cardíaco ele não estava mais naquele salão, mas de volta naquela noite de 10 anos atrás, quando sua filha havia gritado por ajuda e ele tinha chegado tarde demais. Sempre tarde demais. Sua mandíbula apertou, seus dedos tremeram perto da arma em seu quadril e Burke rosnou quando percebeu sua presença. "Isso não é da sua conta, velho. Vire-se e vá embora." Mas Jack não se moveu 1 centímetro. Seus olhos fixos em May, num apelo silencioso escrito naqueles olhos de quem já perdeu tudo. Ali estava uma mulher pronta para se sacrificar, uma irmã pronta para dar sua vida pela família,
e o ar pairou espesso, carregado de tensão, pronto para se estilhaçar como vidro. O coração de Jack batia como um tambor de guerra contra as costelas. E ele sabia que havia jurado nunca mais sacar sua arma, nunca mais matar, nunca mais se envolver. Mas ali estava a mesma escolha, a mesma maldita pergunta que o assombrava toda noite. Ele passaria direto e deixaria a história se repetir, ou Jack Colton agiria esta noite e mudaria o destino de duas irmãs quebradas que não tinham mais ninguém no mundo. Jack ficou ali parado, silencioso como uma estátua de pedra, seus olhos fixos nas duas irmãs enquanto a sala inteira parecia prender a respiração. A mão de Burke apertou o braço de May com mais força, seu sorriso se curvando com aquela arrogância de homem que sempre conseguiu o que quis. "Você me ouviu, velho? Vá embora antes que eu te mande embora." Mas Jack não se moveu, não tremeu, não desviou o olhar. E sua mandíbula cerrada mostrava que algo dentro dele estava rachando, como gelo quebrando sobre um lago congelado. Sua mão derivou mais perto do revólver, descansando em seu quadril, e os anos de ferrugem em sua alma começaram a cair como escamas de uma cobra velha. O peso de cada escolha que ele havia feito, de cada momento em que ele ficou quieto, de cada vez que ele virou as costas, tudo isso pressionava sobre seus ombros como um saco de pedras. May olhou para ele com aqueles olhos que imploravam sem palavras. Seus lábios tremeram, mas nenhum som saiu porque ela estava completamente sem forças. Havia dado tudo apenas para manter Lily segura. Burke riu. Aquela risada afiada e cruel que ecoa em pesadelos. "Esta aqui já se ofereceu, disse que tirou tudo. Que irmã corajosa. Talvez eu pegue a jovem depois também, só para ser justo." Lily gritou, chutando a corda em torno de seus tornozelos. Sua voz estava crua, desesperada, rasgando o silêncio. "Por favor, senhor, não deixe ele fazer isso, por favor!" E aquele grito, aquele maldito grito, quebrou algo profundo dentro de Jack. Foi como um trovão rolando pelo seu peito e acordando tudo que ele havia enterrado. Em um movimento suave e ensaiado por anos de guerra, seu revólver saiu do coldre, brilhando sob a luz vacilante da lamparina, e o som do martelo sendo puxado para trás foi mais alto que qualquer tiro já disparado naquele salão. Sykes congelou, com sua faca ainda meio erguida no ar. O sorriso de Burke vacilou e seu rosto começou a contrair com medo repentino, porque ninguém naquela sala duvidava que Jack Colton estava falando completamente sério. "Desamarre elas." A voz de Jack era baixa, firme como rocha, e carregava mais peso que qualquer grito jamais poderia carregar. Não era um pedido, não era uma sugestão, era lei absoluta. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, Burke hesitou com os olhos indo nervosos entre o revólver de Jack e o corpo trêmulo de May. E pela primeira vez na vida, aquele sorriso arrogante dele rachou como porcelana velha, porque as pessoas nesta cidade ainda sussurravam sobre Jack Colton, o velho soldado que nunca errava um tiro. E Burke não era tolo o suficiente para testar essa lenda. Então, com uma maldição rouca e cheia de ódio, ele puxou a corda solta e Sykes recuou, deixando sua faca cair no chão com um barulho metálico. May tropeçou para a frente, com seus joelhos fracos quase cedendo, e puxou Lily em seus braços, apertando a irmã com toda a força que ainda tinha. Elas se agarraram uma à outra tremendo violentamente, lágrimas correndo por seus rostos sujos de poeira e desespero. E pela primeira vez, naquela noite interminável, elas sentiram uma lasca de esperança atravessar a escuridão. Jack manteve seu revólver firme apontado para Burke, porque ele sabia melhor do que ninguém que não se baixa uma arma cedo demais quando se trata de homens assim, homens que só entendem o corte duro do aço e a frieza da morte. Finalmente, com aquela voz ainda mais fria que gelo de inverno, ele disse: "Saiam daqui, vocês dois, e não voltem." Burke cuspiu no chão, humilhado, mas recuou em direção à porta, arrastando os pés, e Sykes seguiu com seus olhos queimando de ódio puro.
Antes de sair pela porta, Burke parou e sibilou com veneno na voz. Isso não acabou, velho. Você vai pagar caro por isso. A porta bateu fechada, o som ecoando como um aviso de tempestade. E o silêncio encheu a sala mais uma vez. Mas agora era um silêncio diferente, pesado de consequências. May se virou para Jack com a voz quebrando em pedaços. Por que você nos ajudaria? Você nem sabe quem somos. Jack colocou sua arma de volta no coldre devagar, seus olhos pesados com memórias que eram doloridas para colocar em palavras. E em vez de dar uma resposta completa, ele apenas murmurou. Porque alguém deveria ter ajudado minha filha, e ninguém ajudou. May piscou, sem saber o que dizer, e Lily se agarrou à irmã, sussurrando através das lágrimas. Estamos seguras agora? O olhar de Jack endureceu novamente, enquanto ele olhava para a porta e as palavras de Burke ainda pairavam no ar como fumaça venenosa. Seguras? Nem perto disso. Porque Burke era um covarde, mas um covarde com poder, e homens assim nunca deixam passar, nunca esquecem, nunca perdoam. O que aconteceria quando ele voltasse com amigos, com capangas, com o xerife corrupto do seu lado? A noite do lado de fora do salão estava pesada e silenciosa. Daquele tipo de silêncio que pesa nos ombros e avisa que algo ruim está vindo. As irmãs se seguravam uma à outra como se soltar significasse cair de volta no inferno que acabaram de deixar. E Jack caminhava ao lado delas com suas botas esmagando a terra seca, seus olhos examinando cada sombra, cada canto escuro, cada movimento suspeito. Eles chegaram à beira da cidade onde seu velho cavalo esperava amarrado a um poste, e Jack ergueu Lily primeiro porque sua pequena estrutura estava tremendo violentamente no ar frio da noite. May seguiu subindo na cela, e sua voz ainda estava tremendo quando disse: Você não precisava nos salvar, e agora Burke virá atrás de você também. Jack deu um pequeno balanço de cabeça e respondeu com aquela calma de quem já viu coisa pior. Já tive homens piores que Burke vindo atrás de mim, e ainda estou aqui para contar a história. Era verdade. Sua voz carregava o peso dos anos, as cicatrizes de um homem que havia sobrevivido a muitas tempestades e enterrado muitos inimigos. Mas, no fundo, ele sabia que esta tempestade estava apenas começando e seria diferente de todas as outras. Quando chegaram ao seu rancho, o lugar parecia gasto e cansado como o próprio Jack. Mas era abrigo, era segurança, era um pedaço de terra onde ninguém mandava além dele. Uma única lanterna iluminava a varanda, lançando longas sombras pelo pátio seco. E Jack as levou para dentro, despejando água em canecas de lata e tirando pão de um armário empoeirado. As irmãs comeram em silêncio, famintas demais para falar, cansadas demais para pensar. E Jack sentou do outro lado da mesa, observando-as enquanto lembrava de noites quando sua própria filha havia sentado naquela mesma cadeira. A memória o cortou profundamente como uma faca velha que ainda está afiada, mas ele a manteve escondida atrás de um rosto esculpido em pedra. Finalmente, May quebrou o silêncio. O que vai acontecer quando Burke voltar? Jack se recostou na cadeira, seus olhos se estreitando. Ele virá, pode ter certeza disso. É orgulhoso demais para deixar isso passar. Então, ele olhou May diretamente nos olhos e disse: Mas quando ele vier, vai descobrir que não é o único pronto para a guerra. Lily se mexeu nervosamente, segurando a caneca de lata com as duas mãos tremendo. Você está dizendo que vai lutar contra eles? Mas você é apenas um homem. Jack deu uma risada seca, uma que soava mais como cascalho sendo arrastado. Um homem com mão firme e consciência limpa pode ser suficiente, pequena. As irmãs se entreolharam, e pela primeira vez desde que aquela noite de horror começou, uma centelha de confiança passou entre elas como uma faísca no escuro.
O vento rattled as venezianas fazendo barulho, e em algum lugar à distância um coiote gritou quebrando o silêncio da noite. O mundo parecia estar segurando a respiração pelo que estava por vir, como se até a própria terra soubesse que algo grande estava prestes a acontecer. May baixou a voz, quase sussurrando. Por que nós, Jack? Você não nos conhece? Por que arriscar tudo? Jack olhou fixamente para a chama da lanterna e a resposta estava pesada em sua língua como chumbo derretido. Muitas vezes eu fiquei quieto e pessoas que eu amava pagaram o preço com suas vidas. Não vou deixar isso acontecer de novo. A sala ficou em silêncio. Aquele tipo de silêncio que permanece no peito muito depois que as palavras desaparecem. E, meus amigos, se você quer ouvir o resto dessa história, se quer ver o que acontece quando Burke volta sedento por vingança e tenta acertar as contas, então fique comigo porque este conto está apenas começando. Não esqueça de se inscrever para não perder o que vem a seguir, porque a luta de Jack Colton está longe de terminar. A manhã quebrou sobre o rancho com um frio afiado no ar, daqueles que morde a pele e avisa que o dia não será fácil. As irmãs mal dormiram, com seus olhos pesados de medo e dúvida. E Jack já estava do lado de fora, alimentando seu cavalo, movendo-se devagar e firme, como se o mundo não tivesse virado de cabeça para baixo na noite anterior. May pisou na varanda puxando seu chale apertado em volta dos ombros e perguntou: "Você realmente acha que Burke voltará hoje?" Jack olhou para ela com aquele rosto ilegível de pedra e disse: "Burke é o tipo de homem que não gosta de ser envergonhado, e homens como ele sempre voltam. É só questão de quando." Lily apareceu atrás de sua irmã segurando uma caneca de café, grande demais para suas mãos pequenas, e sua voz vacilou quando perguntou: "E se ele trouxer mais homens? E se ele trouxer a lei?" Jack parou o que estava fazendo e olhou sobre o campo seco, depois respondeu com aquela voz pesada de verdade: "A lei pode ser dobrada, pequena. E homens como o deputado Crow estão no bolso de Burke há anos. E isso os torna piores que foras da lei." As irmãs trocaram olhares preocupados, sentindo que a segurança era apenas uma ilusão, um cobertor fino contra um vento frio que estava prestes a arrancar tudo. Mais tarde, naquela manhã, Jack selou seu cavalo e cavalgou até a cidade, deixando May e Lily no rancho com palavras estritas: "Fiquem dentro, não atendam a porta, e se o problema vier, vão para o porão e fiquem lá até eu voltar." O salão estava agitado quando Jack entrou, e Burke sentava em uma mesa, com Sykes bebendo uísque, e com certeza o deputado Crow estava lá também, com seu distintivo capturando a luz e seu sorriso tão torto quanto sua alma podre. "Bem, bem", Burke arrastou alto o suficiente para a sala inteira ouvir. "O velho fazendeiro acha que pode bancar o herói. Pagou minha dívida e acha que isso torna aquelas vadias livres?" A multidão ficou quieta como túmulo, e Jack manteve sua voz firme, calma, mas cada palavra cortou afiado como navalha. "Elas estão livres, e se você alguma vez colocar a mão nelas novamente, você responderá a mim." Crow se recostou na cadeira, inclinando o chapéu com um sorriso de desdém. "Você fala grande, Colton, mas você esquece que eu carrego a lei nesta cidade, e se Burke diz que aquelas garotas devem a ele, então elas devem. É assim que funciona." Os olhos de Jack se fixaram em Crow como 2 canos de revólver, e por um longo suspiro ninguém falou, ninguém se mexeu, ninguém nem respirou. O peso naquele silêncio era pesado o suficiente para esmagar o ar na sala, e finalmente Jack disse devagar e deliberado: "Não desta vez. Não enquanto eu ainda estiver respirando." O salão se agitou. Algumas pessoas acenaram concordando, outras desviaram o olhar com medo, mas cada homem e mulher ali sentiu no fundo da alma que uma tempestade estava vindo. O sorriso de Burke voltou mais afiado que antes, e ele disse com veneno na voz: "Então acho que veremos de quem é esta cidade, velho." E com isso a linha foi traçada claro como o dia. Jack sabia que a luta apenas começara, mas quando Burke e a lei viessem bater no rancho, com a cidade inteira assistindo, que chance um velho cowboy realmente tinha contra todo esse poder?
O dia do acerto de contas veio mais rápido do que qualquer um esperava. E ao meio-dia, a poeira se ergueu no horizonte como sinal de cavaleiros vindo forte e determinados. Burke, Sykes e o deputado Crow lideravam a carga com seus rostos fixos, com arrogância, suas mãos nunca longe de suas armas, e vinham como quem vem cobrar uma dívida de sangue. Jack ficou firme na varanda de seu rancho, com um rifle na mão e ombros quadrados contra o peso dos anos. E May e Lily ficaram atrás dele com medo nos olhos, mas também algo mais, algo que brilhava como fogo. Porque elas estavam cansadas de correr e prontas para ficar de pé. Vizinhos começaram a se reunir, atraídos pelo barulho e pela tensão. Homens e mulheres da cidade que haviam sofrido em silêncio por tempo demais e agora vinham ver se alguém finalmente teria coragem. Eles assistiram enquanto Burke gritava apontando para Jack e chamando-o de ladrão, mentiroso, um homem que abrigava devedoras e cuspia na lei. E Crow exibiu seu distintivo, alegando que a lei estava do seu lado e que Jack ia pagar caro por sua insolência. Mas a voz de Jack cortou o ar como trovão, firme e forte. Vocês todos sabem a verdade. Vocês viram os hematomas. Vocês sabem que tipo de homens estes são. A lei não é um distintivo de metal. A lei é justiça de verdade. E a justiça tem estado faltando nesta cidade por tempo demais. A multidão murmurou concordando e a maré começou a mudar lentamente, como água virando durante a tempestade. May deu um passo corajoso à frente, puxando Lily com ela, e sua voz tremeu, mas não quebrou, quando disse alto para todos ouvirem. Nós não somos as únicas que eles machucaram. Somos apenas as que ainda estão de pé para contar. Isso foi suficiente. Aquelas palavras simples foram o estopim que a cidade precisava. As pessoas encontraram sua coragem, uma voz de cada vez. Começaram a gritar, a exigir justiça, a dizer basta. E o poder de Burke desmoronou no ar aberto da verdade como castelo de cartas. O sorriso de Crow desapareceu quando muitos que ele uma vez intimidaram agora se fecharam em volta dele exigindo justiça real, justiça de verdade, não aquela justiça comprada com uísque e moedas sujas. No final daquele dia, que pareceu durar uma vida inteira, Burke e Sykes foram amarrados com corda e marcharam para enfrentar julgamento além da cidade, que uma vez controlaram com punho de ferro. Crow foi despojado de seu distintivo e saiu da cidade para responder por sua corrupção. E quando a poeira finalmente assentou, Jack baixou seu rifle com o peito pesado, mas os olhos mais leves do que haviam estado em anos, talvez décadas. May ficou ao lado dele e sua mão roçou a dele num toque suave, uma promessa silenciosa de algo novo, algo que não era apenas sobrevivência, mas um futuro de verdade. E aqui está a lição dessa história toda, meus amigos, uma lição que vale mais que ouro. Um homem pode envelhecer, pode carregar cicatrizes por todo o corpo, pode até acreditar que seus melhores dias ficaram enterrados no passado, mas quando ele escolhe ficar de pé, quando ele escolhe fazer o que é certo, não importa o preço, ele ainda pode mudar tudo ao seu redor. Coragem não é sobre não ter medo, nunca foi sobre isso. Coragem é sobre agir, mesmo que o medo seja tudo o que você sente rasgando o seu peito. Então deixa eu te perguntar, se você fosse Jack naquele momento, teria passado direto ou teria ficado firme? E se você fosse May, teria encontrado a força para falar quando o silêncio parecia muito mais seguro? Essas são questões que vale carregar no coração muito depois que a história desaparece da memória. Se este conto te moveu, se você acredita que mais histórias como esta merecem ser contadas e espalhadas pelo mundo, então deixe seu like neste vídeo e não se esqueça de se inscrever para poder cavalgar comigo em cada novo capítulo que a gente compartilha juntos. Porque o Velho Oeste pode ter acabado há muito tempo, mas as lições que ele nos deixou estão tão vivas quanto sempre estiveram e sempre estarão.